Você já imaginou que as lutas espirituais que enfrentamos hoje são exatamente as mesmas que um jovem de 19 anos enfrentou há 3 séculos atrás? Jonathan Edwards revolucionou o pensamento protestante com suas resoluções. E o que ele descobriu vai te surpreender. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at É fascinante pensar que essas resoluções, escritas em 1722, ainda ecoam tão profundamente em nossa época. O que mais te chamou a atenção nesse texto? Bem, o que me impressiona é como Edwards começa reconhecendo sua total dependência de Deus. Ele escreve: estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus. Isso é uma humildade incrível para alguém tão jovem. E você sabia que ele escreveu 70 resoluções no total? Mas hoje vamos focar na resolução 24, que trata especificamente sobre tentações. Exato! E veja como ele propõe uma metodologia tão sistemática. Primeiro identificar a origem da tentação, depois estabelecer um plano de ação e, finalmente, lutar em oração. É quase como um manual de guerra espiritual do século XVIII. Isso me lembra muito o que Martinho Lutero dizia sobre conhecer bem o inimigo para poder vencê-lo. Como você acha que podemos aplicar isso hoje? Olha, é interessante porque vivemos em uma época de soluções rápidas, mas Edwards nos convida a um processo mais profundo. Por exemplo, ele fala em voltar atrás e achar a origem. Isso exige tempo, reflexão, autoconhecimento. E como isso dialoga com o que João Calvino escreveu sobre a mortificação do pecado, não é? Sim. E sabe o que é mais interessante? Essa abordagem de Edwards está totalmente alinhada com Tiago 1, 14 a 15, que fala sobre como a tentação nasce dos nossos próprios desejos. É uma perspectiva que combina psicologia espiritual com ação prática. Pensando bem, isso antecipa muito do que a psicologia moderna viria a descobrir sobre padrões de comportamento e gatilhos emocionais. Exatamente. E veja só, Edwards estabeleceu um sistema de revisão semanal dessas resoluções. Estudos modernos mostram que precisamos de pelo menos 21 dias para formar um novo hábito. Então ele estava bem à frente do seu tempo. Um verdadeiro pioneiro em desenvolvimento pessoal e espiritual, você poderia dizer. E tem mais, ele combina a introspecção com ação prática. Não é apenas identificar o problema, mas desenvolver estratégias concretas. Charles Spurgeon depois expandiu esse conceito, falando sobre como a oração move o braço que move o mundo. Então, basicamente, Edwards criou um método em 3 passos: identificação, estratégia e ação espiritual? Isso mesmo. E o mais incrível é que estudos recentes em neurociência confirmam que essa abordagem de autoconhecimento e mudança comportamental é extremamente eficaz. É como se Edwards tivesse intuído princípios que só seriam cientificamente comprovados séculos depois. E como você acha que podemos adaptar esse método para a nossa realidade atual? Bem, podemos começar mantendo um diário digital de reflexões, estabelecendo momentos regulares de autoexame, talvez usando apps de meditação e oração. O importante é manter a essência do método: identificar, planejar e agir com consistência. Isso me faz pensar em como a tecnologia pode ser uma aliada nesse processo de crescimento espiritual. Sem dúvida. E veja só que interessante. Assim como Edwards estabeleceu um compromisso semanal de revisão, podemos usar lembretes no celular, criar grupos de accountability online, usar ferramentas digitais para tracking de hábitos. Parece que estamos chegando ao fim do nosso tempo. Que lições principais podemos tirar dessa resolução de Edwards? Bem, acho que a principal lição é que transformação verdadeira requer um processo sistemático e comprometido. Não existem atalhos no crescimento espiritual, mas existem métodos comprovados que podemos seguir. E que, mesmo após 300 anos, os princípios fundamentais de autoconhecimento e mudança permanecem os mesmos. Exatamente. Muito obrigada por nos acompanharem hoje. Até o próximo episódio. Até a próxima, pessoal! Continuem refletindo sobre essas verdades transformadoras.